Vamos para mais um podcast hoje com o Cleiton, que é o CEO, fundador da rede de franquias Só Multas. Obrigado, tá, cara? Obrigado por ter aceito o convite aqui. Bora falar tudo desse modelo de negócio? Bora, obrigado. Gostaria de agradecer aí o convite. Uma honra para a gente falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da nossa marca, né? Aqui com você, que é um dos caras referências no Brasil. A gente estava falando sobre isso, dos influencers aí de franquia. Então, para a gente é realmente uma grande honra. Então, bora falar, abrir a caixa preta da Só Multas, vamos contar tudo hoje. Quero conhecer melhor esse modelo de negócio. E quem está acompanhando aqui vai conhecer tudo sobre o modelo, né? Isso aí, exatamente. Fechou. Ô Mendonça, eu tô olhando pro Cleiton aqui, rapaz, mas veio uma vaga imagem que eu tava falando contigo. Sinceramente, cara. É o mesmo corte? É o mesmo corte, cara. São irmãos, velho. São irmãos. Ó, quem aqui me acompanha no YouTube, comenta aqui. É irmão ou não é, hein? Eu acho que tem alguma coisa aí que de família, hein? A gente corta no mesmo cabeleireiro. Corta no mesmo cabeleireiro. Cara. Hashtag família do Mendonça. Hashtag família do Mendonça. Show de bola, gente. Ó, antes é o seguinte, ó. Eu falo muito aqui no canal do YouTube, Cleiton, sobre os SULTs, porque como franqueadora, né, a gente sempre tem como objetivo o quê? Ajudar e ter ferramentas que nos auxiliam lá no dia a dia para dar um suporte melhor para os nossos franqueados. Eu uso nas redes de franquias nossas aqui, SULTs, tem vários módulos, você ainda não usa, né? Não, ainda não. Pega o sistema, dá uma olhada nesse sistema que eu tenho certeza que você vai gostar, porque realmente quem tem utilizado, eles estão hoje com 800 redes de franquias usando o sistema. Já tive até, inclusive, na sede deles em Uberaba, e os caras estão voando. E tem facilitado muito o meu dia a dia. Então, muitas pessoas me acompanham aqui, são franqueadoras. SULTs, um sistema que ajuda demais. E te presentear, Cleiton, com esse livro, que eu fui coautor, junto ao amigo meu lá, Ricardo Branco, A Magia do Franchise. Deixar aqui para você, tá? Obrigado, já cheguei ganhando alguma coisa. Já chegou ganhando, né? Maravilha. Quem quiser também, ó, ler esse livro, A Magia do Franchise, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque dá para você adquirir o livro e receber em casa. Maravilha. Fechou? Legal demais. Bora começar a falar do modelo de negócio Só Multas, mas antes, eu quero antes, como tudo surgiu, antes do negócio nascer. Legal, vamos lá. Antes disso, eu gostaria de te presentear. Aí eu já gostei, hein, cara. De brinde lá da Só Multas. Aí sim. Podia chegar aqui de mão abanando, né? Ganhei um livro e tal. Porra, eu dei o livro pra ele e eu tô esperando alguma coisa. Olha só, galera do rapaz. marketing lá, se eu não É? te der no meio da gravação. Ó, E olha que a gente se encontrou num evento que teve da BF na semana passada. foi bom, né, cara? E a gente Eu ganha tô muito tirando brinde, tudo aqui. né? Posso tirar tudo aqui? Fique à vontade. Beleza. A gente ganha muito brinde nesses eventos, né? Aham. Toda hora, tá? Uma marca patrocinando e tal, a gente ganha muito brinde. E lá no final teve um sorteio, eu lembro, de um brinde melhor e tal. E o Henrique, com a sorte de sempre, foi sorteado no meio de todos os franqueadores. Eu vou falar a verdade, primeira vez que eu ganho, cara. Primeira vez que eu ganho. Tava de olho no brinde bom que ele ganhou, cara. O brinde bom eu não ganhei, não. Mas no final também a gente ganhou uns brindes legais lá da Localiza, muito bom. Bom demais, cara. Eu tô tirando aqui. Haja brinde, hein, Fica, cara. não, que isso, Rapaz do céu, cara. Ó, caneta. brinde, Eu tô deixando, tô direito. colocando tudo aqui, ó. Isso aqui é o quê? Fone. Isso aqui é o fone, Pra cara. ouvir o podcast aí, Fone nossa. pra ouvir o podcast. Bom demais. Aqui tem mais um bloquinho, Só Multas. Rapaz, vou deixar aqui do lado, porque é tanta coisa. É, bastante. Ó, quem vem aqui no podcast, por favor, tá? Traz Não vem presente. De mão a banana, não, tá? Você tem que fazer agora uma estrutura ali pra você ir colocando os presentes que você ganha. Né? Não tem o podcast do Vilela? O Vilela vai colocando os vai presentes colocando que ele os ganha. presentes. Aí depois você vai ter que aumentar a sala de tanto presente que você vai ganhar. Ó, eu falo que, ô Cleiton, eu sou conhecido no YouTube, sou um pidão. Tem que pedir. Eu fico pedindo, velho. Fico pedindo mesmo. Peço. Eu peço pede, desconto para quem está buscando franquia, dá desconto na taxa de franquia, dá isenção. Por quê, velho? Porque aquele ditado, quem não chora não mama, né? Ô Mendonça, leva isso aqui, ó, essa sacola. Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Não é? Tem que pedir, que senão não ganha. Ah, eu já aprendi essa linha aí. Legal. Cara, vamos lá. Tá tudo certinho? Imagem aqui, Mendonça? Rapaz, hein? Boa. Conta um pouquinho, mas assim, antes, como é que surgiu esse negócio? O que você fazia? Conta um pouco pra gente aqui. Bora. A Só Multas, ela é uma empresa que foi formada por mim e pelo Júnior, que é meu sócio. Eu e o Júnior, a gente se conheceu em meados aí de 2012, 2013, mais ou menos.
né? Nessa época, eu trabalhava em um escritório de advocacia, no qual eu comecei como motoboy. Então, eu era responsável por carregar alguns documentos lá dentro desse escritório. No entanto, lá dentro desse escritório, eu já comecei a fazer direito, né? Que eu sou advogado, formado em direito. E aí, esse escritório tinha um pequeno braço no qual eles faziam recurso de multa, que era, assim, menos de 1% da receita do escritório. Então, era quase que irrelevante lá dentro. Porque o escritório de advocacia ele dava muito mais atenção a áreas como trabalhista, tributário, empresarial, coisas que eram muito mais rentáveis para eles. No entanto, eu achava que o mercado de multa era muito promissor, que era um oceano azul, que tinha muita coisa para a gente poder fazer. E, com o tempo, eu fui entendendo que isso realmente era verdade. Eu era responsável por pegar os recursos prontos e levar até o Detran para fazer o protocolo. Ok. No entanto, quando eu chegava no Detran, eu percebia que tinha uma fila de pessoas para entregar as mesmas coisas que eu estava entregando. Só que cada um entregava o seu, e eu entregava de um monte de gente. Tá. Que eram os clientes do escritório lá. Do escritório. E aí eu percebia que ninguém sabia qual era a fila que tinha que pegar, não sabia qual formulário tinha que preencher, não sabia nada, não sabia qual argumento usar. O cara só ia lá na esperança da multa dele ser cancelada. E aí eu percebi, falei, poxa, tem muita gente com esse problema e pouca gente resolvendo esse problema. Então, eu comecei a pensar nisso como um negócio. Quando eu conheci meu sócio, ali em meados de 2012, 2013, eu percebi que ele trabalhava ele ajudava o pai dele como despachante. O pai dele é despachante de carreira em Belo Horizonte, mais de 40 anos como despachante, e estava ali nas vésperas da aposentadoria. Nesse momento a gente se juntou porque ele ia herdar, vamos dizer assim, o escritório, ia ficar para ele, de despachante do pai, e ele não queria ser despachante. Tá. Ele não achava que era uma profissão que tinha futuro, porque realmente está cada vez pior, mais difícil para o despachante, porque cada vez é mais fácil lidar com uma transferência de veículo, hoje é feito via digital e tal. Então ele teve essa visão. E nisso ele falou, pô, esse negócio seu de multa de trânsito é legal. O que você acha da gente se juntar e fazer? Tá. Isso foi quando? Eu conheci ele em 2012, 2013, a gente se juntou em meados de 2014 para abrir a sua multa em 1º de janeiro de 2015. Tá. Esse é o time. Nesse momento, a gente se juntou e eu falei com ele, cara, eu fecho contigo, a gente vai abrir. Só que a gente vai fazer do jeito que eu disser que tem que fazer. A gente vai entregar uma experiência diferente para as pessoas. É isso que eu acho que traz valor. Porque eu não vou ficar aqui simplesmente resolvendo o problema de R$50, R$100, porque não é isso que vai trazer valor para o nosso negócio. Eu preciso resolver de fato um problema e aí a gente vai poder cobrar por isso. E aí nasceu a Só Multas. Tá. Né? Na época era SOS Multas. Né? Essa semana eu vi até você postando um conteúdo sobre marca, sobre você precisar registrar a sua marca, Sim. que eu me vi naquele problema que você estava dizendo, porque apesar da gente ter feito um pedido de registro da primeira marca, Sim. que era SOS Multas, okay. né? Que era um pedido de ajuda com multa de trânsito, uma pegada mais ou menos assim, a gente teve um problema com uma empresa lá do Rio Grande do Sul, descobriu que a gente estava usando essa marca e disse que a marca era dele. Você não tinha registrado a gente tinha feito o pedido, só que a pesquisa para fazer o pedido tinha sido mal feita. Eu não fiz com um profissional, que foi o que você disse lá no seu vídeo. Né? Então, a gente acabou tendo que, na época, abrir mão dessa marca e trocar ela para Só Multas, e aí foi legal e a gente continuou com o negócio dessa forma. E aí, esse negócio ele começou em Belo Horizonte, ali do lado do Detran da João Pinheiro. Uhum. O espaço é uma garagem de uma casa tombada, patrimônio histórico. Naquela região ali você conhece muito bem. Sim. Tem muitas casas tombadas, então é muito difícil lidar com o imóvel, né? Fazer adaptação e tal. Então, esse sempre foi um grande desafio nosso ali, né? E chegando mais ou menos em 2016, um monte de gente começou a se interessar pelo nosso negócio, porque ele entregava resultado, ele entregava boa experiência e ele era rentável. E aí surgiu essa ideia de franquia. E me explica aqui para a gente entender, Cleiton, o modelo, quando surgiu, ele surgiu como franquia ou não? Não. Ele não surgiu como franquia? Eu nem sabia do mercado de franquia. Para mim, franquia era McDonald's, Burger King e olhe lá. Eu não sabia. Quando que surgiu como franquia? Cara, em 2016 a gente começou a falar sobre. Tá, surgiu em 2015, a marca nasceu em 1º de janeiro de 2015, 2016? Meados de 16 a gente começou a falar sobre, a primeira unidade franqueada foi em 17. Legal, 2 anos depois. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre franquia, mas antes, vamos entender um pouco mais, porque assim,
Pelo que eu entendi, você tem uma área que é de recursos para quem tem uma... Me explica aqui, ó, eu como leigo, tá? Eu tive uma multa, e eu tenho até vários, eu estou até precisando de serviço seu, viu? É o seguinte, ó, surgiu uma multa, tudo bem? E normalmente surge porque o carro está no meu nome e o outro terceiro toma uma multa. Eu já escutei me essa ferrei história muitas bastante. vezes. Eu já me ferrei bastante quanto a isso, sabe? Não fui eu que passei aquele radar a mais. Sempre a um amigo meu tá é um com amigo, problema. Aí, me conta, eu tenho uma multa, ok? E essa multa, vamos dizer que ela é uma multa errada. Vamos dizer, cara, eu não estava lá, ou então eu estava na velocidade certa, então eu vou recorrer dessa multa. Aí eu contrato os serviços das suas multas, é isso? Exatamente. A sua multas hoje, ela resolve basicamente 2 tipos de problema. Talvez assim fica mais fácil de entender. A gente resolve o problema de quem não quer pagar uma multa por algum motivo qualquer que seja, ou a gente resolve o problema de quem não quer perder o direito de dirigir, por algum motivo qualquer que seja. E normalmente o principal motivo, a principal dor da pessoa é não perder o direito de dirigir. Ok. Eu Porque tenho certeza estourou absoluta. a pontuação que tinha lá. Que Você pode estourar é 21 a pontuação. ainda? É 21? Não. Atualmente, o limite de pontos está em 40 pontos. Aumentou? Você pode ter até Era 21, não era não? Era 20 pontos. Aí, ó. Eu já perdi uma vez, eu fiz a reciclagem lá no Detran, acredita? Era 20 pontos. Então, você pode atualmente ter até 40 pontos. Na verdade, até 39. Quando você chega em 40, você ultrapassou o limite. Ok. Tá? E você vai perdendo... existem 3 faixas que, caso você tome uma multa gravíssima, você desce para a faixa anterior, que é de 30 pontos. Mais uma multa gravíssima, você desce para um limite de 20 pontos, novamente. Então, a depender da quantidade de multas de 7 pontos, é que seu limite vai diminuindo. Então, se você tomar 3 multas de 7 pontos, você já pode perder o direito de dirigir. Tá. Né? Além disso, obviamente, você tem como perder o direito de dirigir por uma multa autossuspensiva, que sozinha pode gerar suspensão do seu direito de dirigir. Transitar sem capacete, deixa eu ver uma outra que pode acontecer isso, excesso de velocidade em mais de 50% da via, né? Então, se você, contagem tem muito radar de 30 km por hora. Tá. Se você passar lá a 65 km por hora, por exemplo, você pode perder o seu direito de dirigir de 2 a 8 meses. Você não tendo nenhum ponto na carteira, já... Da primeira multa, você já pode perder o seu direito de Então dirigir. isso é pegadinha, não? Na verdade, pegadinha. hoje existem, sei lá, quase 30 multas autossuspensivas que sozinha podem Não, mas eu estou gerar falando assim, 30 quilômetros na via. Você passar 60, você não está correndo, concorda? Concordo. Isso é uma pegadinha, cá entre nós. Isso é uma Exatamente. pegadinha. Quem acha que é uma pegadinha, comenta aqui. Mas continue, vai. Exatamente. Então, hoje existem várias multas autossuspensivas. Então, é muito interessante que as pessoas se conscientizem de quais são essas multas para que elas tomem mais cuidado ainda com essas multas, né? Tá. Então, multa de lei seca, multa de dirigir com criança sem cadeirinha, capacete. Então, existem algumas multas aí que realmente podem gerar um grande problema. Então, a sua multa ela resolve 2 tipos de problema. Ou você não quer pagar a multa, ou você não quer perder o direito de dirigir. Então, se você, Henrique, tomou uma multa lá, sei lá, de estacionamento, você não concorda com ela por algum motivo, você procura a sua multas. A sua multas vai fazer para você uma avaliação do seu caso para dizer se aquela multa ali ela foi aplicada da forma correta ou não. Tá. Porque o Estado ele tem regras para a aplicação da multa. E essas regras elas não são negociáveis, não pode ser mais ou menos certo. Tem que ser totalmente correto. Existem alguns pré-requisitos formais para que aquela multa tenha validade, então tem que colocar a data, a hora, o local, tipificação da infração, uma série de informações. Requisitos para ter validade. Para ter validade. Se um desses requisitos faltar, essa multa ela pode ser cancelada, obviamente, desde que você faça um recurso apropriado para isso. Né? Mas, para além disso, a gente defende o direito de dirigir. Então, pode ser que o Henrique tenha ali 35 pontos, está ali perto de ultrapassar o limite, mas ainda não ultrapassou. Avançou o sinal de trânsito e, por isso, ele vai perder o direito de dirigir por 2 a 8 meses. Essa não é uma pena da multa de avanço de sinal. A multa de avanço de sinal é 7 pontos, mais R$ 293 e alguma coisa. Agora, por ela, você vai acabar perdendo o seu direito de dirigir. Porque eu já estava com uma pontuação acumulada lá. Exatamente. Então, o que você precisa fazer? Precisa fazer um recurso de forma estratégica para que você não receba aquela pontuação, evitar o processo, e aí você acaba evitando a suspensão do direito de dirigir. Então, a sua multa também tem serviços desse tipo.
Legal. Né? E tanto para cliente pessoa física quanto empresa, por exemplo, Sim. eu tenho uma frota de veículos e ali tem muitas multas que acontecem no dia a dia, também? Sim, exatamente. Funciona da mesma forma. Né? A mesma multa aplicada para a pessoa física é aplicada para a jurídica, não faz diferença nenhuma. A diferença é que a pessoa jurídica ela pode cometer infrações que a pessoa física não pode. Por exemplo, deixar de indicar o condutor infrator. Porque a empresa não toma uma multa de excesso de velocidade, não era ela que estava dirigindo o veículo. Então, ela é obrigada a identificar o condutor. Então, se o seu carro está em nome da Encontro Sua Franquia, você precisa, a Encontro Sua Franquia, obrigatoriamente tem que identificar você como condutor. Se ela não fizer isso, ela toma uma multa por não identificar. Então, existem aí multas dobra, né, a multa exclusivas. lá, não é isso? Atualmente, o valor da multa é o mesmo valor da multa original. Então, você tomou uma multa de, sei lá, avanço de sinal, que eu falei aqui o valor, 200, quase 300 reais. Você toma uma por não identificar de quase 300 reais. Mas essa multa também pode ser, por exemplo, uma multa por ultrapassagem em faixa contínua na BR. Ela é quase 1.500 reais. A multa por não identificar é 1.500 também. Né? Agora, houve uma alteração legislativa que ficou assim, mas antes, cada vez que isso acontecia, a multa dobrava mais uma vez. Então, tomou uma de 1.500, aí você tomou uma segunda de 1.500 no período de 12 meses, você tomava uma outra de 3.000. Aí a terceira, uma de 4.500. Então, antigamente era muito pior. Agora é só mais uma multa dobrada. Legal. Então, o foco do negócio, só multas mesmo, é o nome, né? Aí resolveu o problema. A gente acertou na marca. Por que eu perguntei o serviço, né? Só multas, né? Exatamente. A gente recebe muita proposta de parceria, gente querendo que a gente agregue novos serviços para os nossos clientes e tal, mas atualmente a gente prefere manter assim, porque a gente é realmente a melhor empresa, a maior empresa que faz isso no Brasil e a mais especializada. Então a gente foca 100% em recursos de multa de trânsito e resolver problema com direito de dirigir. Legal. Então, montou em 2015, 2017 começa com o modelo de franquia. E por que vocês decidiram expandir através do sistema de franquias? Cara, na verdade não era um desejo nosso, como eu falei, a gente nem conhecia o mercado, mas quando a gente começou a primeira operação ali, muita gente vinha para o Detran, que era próximo, para resolver problema de cliente, principalmente a autoescola. Então, o cara da autoescola, ele tinha que resolver um problema de um cliente que estava tirando carteira, só que o estado de Minas todos era atendido pelo mesmo lugar no Detran, que é em BH. O estado? Inteiro. Estado então, inteiro? Todo mundo que tinha problema na hora de ajudar um cliente lá a tirar a carteira, ele precisava resolver o problema em BH. E a pessoa tinha que vir aqui. Então, eles vinham com muita frequência aqui para poder resolver o problema dos clientes e eles começaram a identificar que o nosso negócio tinha fit com o deles e que os clientes que tinham problema lá, a gente resolvia. Então, eles indicavam os clientes para a gente e a gente comissionava eles por isso. E aí, eles começaram a perceber que era um bom negócio. E aí, uma dessas pessoas sugeriu que a gente, na época, montasse a época era SOS Multas, na cidade dele, que era Itabira. E aí, a gente criou um MVP, um teste, para a gente colocar lá e começar a rodar. E o dever de casa ficou de como a gente ia estruturar isso juridicamente falando. Né? Eu ainda, na época, na verdade, tinha acabado de sair da faculdade, como eu falei, fiz Direito, então eu tinha contato com alguns professores de Direito Empresarial e tal, levei o caso para eles e aí a gente chegou num ponto de que o negócio é franquia. Legal. Né? Ele falou, pô, esse modelo seu é franquia. Eu falei, igual o McDonald's? Ele falou, não, calma, dá uma segurada. E aí a gente acabou pensando nesse modelo. E aí fomos buscar formatar o modelo, fomos buscar fazer documentação, COF, contrato, tudo isso que a gente sabe fazer. Né? E quando ficou tudo 100% pronto, a gente foi para uma feira de franquia e vendemos a nossa primeira unidade. Cara, legal. Em 2017? Em 2017. Final de 2017, a gente vendeu, de fato, uma unidade, recebeu uma taxa de franquia para alguém utilizar a nossa marca, o que foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente estava vendendo uma ideia. Sim, né? sim. Isso é maravilhoso. Hoje já estão com quantas unidades? Atualmente, a Só Multas tem 66 unidades espalhadas no Brasil inteiro. A gente já está em todas as regiões do Brasil. E me explica uma coisa aqui, que você falou algo que, assim, eu não sou do mercado, tá? Então, talvez eu faça a pergunta aqui, mas talvez sejam as mesmas dúvidas que as pessoas têm. Assim, você falou que o Detran de Belo Horizonte atende Minas inteira. Isso continua? Não. A época era assim. E era apenas no setor ali
de atendimento ao dono de autoescola, né? Ah, tá. Era esse o ponto. Para esse setor específico. Não, atualmente não. Atualmente, boa parte do serviço do Detran já é digitalizado, você consegue fazer muita coisa via internet. O que você não consegue fazer via internet, você normalmente tem ali alguns pontos de atendimento nas principais cidades aí do estado de Minas, e aí falando de Minas especificamente, cada Detran funciona de uma forma no Brasil, mas boa parte das coisas você consegue fazer à distância. E a entrega, no nosso caso, eu preciso protocolar o recurso lá junto ao órgão de trânsito. Tudo isso eu posso fazer via correio. Ah, tá. Né? Então hoje você tem facilidades nesse sentido. Antes, sempre foi assim, na verdade. Já existia uma resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é quem determina as regras aí para processamento, né, dos recursos de multa, e já existia uma resolução que falava que eu poderia entregar no correio e vale a data da postagem como data do protocolo. Então, se você vendia alguma coisa lá em Juiz de Fora e manda para mim às 4 da tarde, provavelmente eu vou conseguir fazer, porque eu posso só postar isso no correio até a hora que o correio fecha. Na época era assim, hoje em dia eu já tenho contrato com correios, vão lá, eu tenho usuário do correio, então o volume nosso é muito grande hoje. E quais são os formatos, Cleiton, hoje do modelo de franquia que você tem? É modelo home office, é loja? Quais são os formatos que você tem hoje? Legal. A Só Multas hoje ela tem 3 modelos de negócio, tá? O primeiro modelo de negócio é um modelo home office, que a gente chama lá de nano franquia. Okay. Então, a nossa nano franquia é um modelo descomplicado, um modelo de entrada, um modelo onde o franqueado ele consegue investir pouco e faturar ali de uma forma razoável dentro do modelo que ele acabou escolhendo. É um modelo que ele não precisa ter espaço físico, ele pode trabalhar de qualquer lugar, ele precisa apenas ter um computador, um telefone e um ponto de internet. Tá. A partir daí ele já consegue começar a trabalhar. Né? Esse modelo de investimento dele é de R$19.990, né? E o franqueado ele tem uma rentabilidade ali média de lucro líquido, última linha, de cerca de 20% do valor das vendas dele. Que gira mais ou menos em torno de quanto? Cara, um nano claro franqueado... que isso varia muito, né, cara? Eu falo isso, assim, a gente tem franqueado que desenvolve, como eu tenho aqui nas minhas redes, franqueado que vai super bem, mas aquele franqueado que não vende nem para a mãe. Super né? normal. Normal. Super normal. Mas qual que é o potencial que tem? Um nano franqueado Só Multas, ele vai faturar aí até 18, 20 mil reais por mês. Tá. Então, com isso, ele vai ficar com 3, 4 mil, de 5 mil de lucro ali, se ele for um bom franqueado. Tá. Passou disso, ele já começa, aí eu estou falando, passou disso, faturamento. Pô, faturei 30 mil. Aí ele já não está no modelo ideal, ele já consegue ir para um modelo de loja, okay, que é o próximo modelo que eu vou dizer. Então, o modelo de loja é um modelo onde ele monta uma estrutura física, loja, cara de Só Multas, 100% padronizada. O investimento total ali é 90 mil, mais ou menos, para poder... Aí você está falando com taxa de franquia, estrutura, mobiliário, tudo. Montado o negócio. Tá. E aí, dentro desse modelo, você pode pôr até 5 pessoas trabalhando, diferente da nano franquia, que você só pode ter um usuário, uma única pessoa. Então, 5 pessoas trabalhando e é um modelo que vai faturar na média 60 mil. Só que dentro desse modelo, a lucratividade, a rentabilidade ela é bem maior, ela é cerca de 33%, 31% ali. Então, a gente fala de um faturamento de 60% com uma lucratividade de 33, 31, mesmo tendo mais pessoas trabalhando. Né? Então, se você está como nano franqueado e começou a faturar muito mais que 20, talvez seja mais interessante investir um pouco mais e fazer um upgrade de modelo de negócio. Ele consegue fazer esse upgrade. Ele consegue começar no modelo home office e depois migrar para o modelo de loja. Ele paga só a diferença da taxa de franquia e o investimento para montar a parte física do negócio. Legal. E me explica uma coisa. Qual é a estrutura necessária de pessoas nesse modelo de loja? O modelo loja ele pode ter de 2 a 5 usuários. Tá. De 2 a 5 pessoas trabalhando. Então, ele vai montar o modelo de loja, Só Multas ali, 2 mesas, cadeira para o cliente, cadeira para ele, a logo da Só Multas no fundo, computador padronizado, tapete, planta, pronto, está montado o negócio Só Multas. É bem simples. Mas ele pode também, dentro dessa mesma estrutura, montar com 5 mesas. Tá. Né? Até 5 dentro desse Ele pode modelo. começar com 2 e ir aumentando, conforme a demanda dele vai aumentando, ele vai aumentando o ponto de atendimento. Exatamente. Durante a implantação, a gente normalmente preza pela escolha de pontos que sejam ajustáveis ao longo do tempo. Para a gente não precisar, por exemplo, mudar as Só Multas lá de, sei lá, Uberlândia de lugar, porque ele cresceu. Então, ele já vai escolher um ponto que dê para ele crescer ao longo do tempo, para ele
suportar 5 pontos, porque é o ideal. O ideal é que chegue com 5 pessoas, 5 vendedores, porque é onde ele vai começar a faturar um pouco mais. E assim, eu fico pensando aqui, locais interessantes seriam locais que normalmente você tem esse serviço, igual, por exemplo, você chega no Detran de Belo Horizonte, tem vários negócios ao seu redor que giram, né, naquele setor. Funciona da mesma forma ou não? Aonde que é bom colocar as operações físicas das suas multas? Quando a gente começou, a gente tinha exatamente essa ideia. Porque parece ser muito razoável. Sim. Pô, vou colocar do lado do Detran, porque todo mundo vai no Detran, vai me ver e vai me contratar. Mas a gente acabou percebendo que, principalmente ao longo do tempo, isso também foi mudando, né? As pessoas vão cada vez menos no Detran. Internet também, né, cara? Tudo pela internet. Então, o que a gente faz hoje? Hoje a gente dá preferência por locais de boa circulação de pessoas, que de preferência tenha vaga de estacionamento fácil, ou vaga na porta da loja, ou vaga na rua facilitado, estacionamento pago ali por perto, né? Porque se ele é um cliente só multas, naturalmente ele anda de carro. Então ele vai precisar de uma vaga de estacionamento. Isso é muito importante para que você receba as pessoas. Depende se ele perdeu a carteira. Aí tem o carro, mas não pode andar com o carro. Mas aí ele vai sair da de sua Uber, podendo andar. Boa. E aí, além disso, também a gente preza por pontos que deem boa visibilidade para a marca, né? Então, atualmente, a gente fica muito preso em órgão de trânsito. Tem uma abertura muito maior. Né? Legal. São esses 2 modelos? Tem mais algum? E aí a gente tem o terceiro modelo, que é o modelo de mega loja da Só Multas, que é um modelo muito parecido com o de loja, só que ele tem uma estrutura um pouco maior. Então, ele tem essa estrutura que a gente explicou da loja e tem um back-office maior, que é para que você faça ligações e vendas ativas. E aí você coloca mais 5 pessoas dentro dessa operação. É um negócio que vai faturar em média R$100 mil e tem uma lucratividade acima de 40%. Aí é um negócio muitíssimo interessante, que é muito utilizado hoje para atuais franqueados. Então, se o cara é um bom franqueado, ele está indo bem na loja, ele normalmente passa por uma mega loja porque começa a fazer sentido. O negócio é você fazer a gestão de 1, 2 pessoas. Outra é fazer de 10 pessoas. Então, o cara tem que estar muito bem alinhado com o negócio, sabendo só multas, para ele partir para o desafio de gerir pessoas. Isso é difícil. E você comentou que esse back-office é o foco comercial, né? 100% comercial. E normalmente como é que funciona essas estratégias para captação do famoso lead, né, que todo negócio quer, para que a gente trabalhe comercialmente e se torne cliente? Legal. A Só Multas, ela utiliza estratégias que boa parte das marcas utiliza, né? Então, hoje, a gente sabe que rede social é muito poderosa, a gente sabe que Google é muito poderoso. Para a gente, Google é extremamente poderoso, porque o Google, normalmente, o que se faz ali é um marketing de intenção. Então, quem está procurando para a resolução de um problema, procura no Google, ou procura no YouTube, que é uma ferramenta do Google. Né? Então, acaba encontrando a gente. Então, a gente faz campanhas, né? Para captação de leads ali dentro, através de LPs e tal, tudo isso que todo mundo já sabe como funciona. Mas, para além disso, a Só Multas ela tem um diferencial que a gente consegue encontrar clientes que têm um problema que a gente resolve. Então, como assim? Como é que funciona na prática? Henrique ultrapassou lá o limite de pontos dele, vai responder um processo que vai suspender o seu direito de dirigir. O seu nome ele vai ser citado em um edital do Estado de Minas Gerais, porque você agora está respondendo um processo administrativo de suspensão. Seu nome estando ali, eu posso ir lá pegar o seu nome e colocar os seus dados numa campanha minha para que você vire um público qualificado. Você fez um remarketing lá. Só que é muito específico. Muito específico. Custa muito mais barato. Eu posso fazer um e-mail marketing, eu posso fazer disparo de WhatsApp, posso fazer ligação para essas pessoas. Então, isso também funciona muito bem. Então, eu ligo para pessoas que precisam do meu serviço. Isso é muito legal. Mas o franqueado da Só Multas ele tem uma ferramenta muito interessante que a gente desenvolveu. Está entrando para a nossa rede de franquias agora, esse ano, que é um Bolsa de Leads. Como é que funciona o Bolsa de Leads? Eu, Cleiton, como fundador da marca, eu já estou fazendo isso há muito tempo. A gente vai fazer 10 anos agora, em dezembro. Então, eu sei exatamente onde estão os clientes, como fazer uma campanha, eu sei qual agência contratar, qual estratégia. Então, eu começo a gerar muitas oportunidades e muitos leads. O que eu faço? Eu
hoje pego essas oportunidades de lead, coloco em uma ferramenta de distribuição entre os meus franqueados, Tá. que é o Bolsa de Leads. Você Então, gera o lead e distribui isso para o para franqueado. o franqueado. Então, como que o franqueado vai ter acesso a isso? Ele vai entrar numa ferramenta que é o Bolsa de Leads, ele identifica qual a oportunidade que ele mais gosta ali, então, pela localização, pelo DDD do cliente, pelo tipo de problema que o cliente está tendo, que ele informou ali naquele formulário, e pelo canal de aquisição daquele lead. Então, às vezes, um lead vem do TikTok, às vezes do YouTube, e eles começam a entender qual lead é melhor, qual está mais quente e tal. E aí ele vai e compra aquela oportunidade dentro dessa ferramenta. Então, hoje a média de custo de um lead dentro dessa ferramenta é de R$3 a R$10. Tá. Então, Que é barato o ticket hoje, médio né? das suas multas é de mais de R$600. Ok. Então, é um custo, o preço é de custo dentro dessa ferramenta. Então, o franqueado das suas multas, ao se tornar franqueado, ele recebe acesso a essa ferramenta. Então, até a geração de novas oportunidades, a franqueadora faz e disponibiliza para o franqueado. Isso é um recurso muito importante. Legal. Então, assim, todas as estratégias nesse Bolsa de Leads, a franqueadora faz, independente, pode ser com diversos canais, igual você comentou, TikTok, YouTube, Instagram, Google, capta esse lead e esse lead é vendido para os franqueados, mas o franqueado, ele vai optar se ele vai comprar e que lead ele vai comprar. Exatamente. Cara, esse lead está lá em Manaus, eu estou em Belo Horizonte, não quero mexer com ele não, mas, quero. pô, esse lead está em Belo Horizonte, eu estou aqui. Perfeito. E ele compra esse lead. É exatamente isso. Legal. Exatamente isso. Mas, para além disso, a gente também pode criar estratégias com a nossa própria base de clientes. Atualmente, a Sua Multas ela tem cerca de 70 mil clientes Tá, que já foram atendidos. Legal. A gente já prestou serviço em mais de 130 mil processos. Então, a gente tem uma base gigante de pessoas que já são clientes da Sua Multas. O que eu posso fazer? Eu pego os dados desses clientes, faço um trabalho nessa base para descobrir se esse cliente tem uma nova oportunidade. Se esse cara tomou uma nova multa, se ele está respondendo um novo processo. E aí eu disponibilizo isso dentro do Bolsa de Leads para os meus franqueados. Só que como eu estou trabalhando com a base atual, eu preciso disponibilizar para o franqueado de Uberlândia os leads que foram atendidos por ele. Então, aparece em um local separado, exclusivamente para aquele franqueado, para caso ele queira atender aquele cliente, ele atenda. Então, eu trabalho também a própria base do franqueado e entrego para ele essa informação. Tem um custo para ele, mas é um custo muito baixo. Sim, o preço de sim. custo também. Não, é muito legal, cara. Essa estratégia eu acredito muito, até porque, assim, nós como franqueadores, né? Vamos colocar aqui no nós, né? Porque eu também tenho rede de franquias. Assim, o que a gente quer? A gente quer o franqueado lá na ponta se desenvolvendo. A gente quer que o franqueado ganhe dinheiro. Fala, cara, quanto mais dinheiro meu franqueado ganha, pode ter certeza que mais feliz eu estou do outro lado. Só que muitas das vezes o franqueado lá na ponta tem um desafio que é a geração de lead. Né? Então, você está entregando para ele, vamos dizer, a matéria-prima para que ele consiga trabalhar e torná-lo como cliente. Né? Exatamente. Dentro da Sua Multas, o franqueado ele tem a responsabilidade de, basicamente, prospectar clientes, fazer o atendimento, realizar uma venda e fazer o pós-venda. Porque quem presta todo o serviço para o cliente final é a própria franqueadora. Então, eu, Cleiton, que vou desenvolver o recurso, eu que vou protocolar esse recurso, eu que vou acompanhar junto ao órgão de trânsito, e o franqueado ele fica 100% por conta do atendimento ao cliente. Só que a gente percebeu ao longo do tempo que gerar a oportunidade para o franqueado era difícil. Difícil por quê? Custa caro. A gente sabe que cada dia é mais caro gerar um lead no Brasil, principalmente nas estratégias digitais. Né? A não ser que você seja um exímio produtor de conteúdo, igual você é, então garanto que seu lead custa muito mais barato que o meu, porque você produz muito mais conteúdo que eu. Então, a gente decidiu entrar nessa parte da estratégia para justamente ajudar, principalmente os franqueados que estão iniciando. Porque eu tenho franqueado, por exemplo, tenho um franqueado de Diamantina, Vitor. Okay. Ele tem 4 unidades. Ele mora em Diamantina, iniciou em Diamantina, abriu uma em Ipatinga, abriu uma em Goiânia e agora, recentemente, uma em Curvelo. Então, esse cara tem 4 operações, diversas pessoas trabalham para ele gera lead para todo mundo e já há bastante tempo. Esse cara provavelmente não precisa do Bolsa. Sim. Não está dentro do perfil dele, ele tem as estratégias dele, porque senão ele não estaria aberto. Sim. Né? A gente está falando, eu falei aqui das médias de faturamento, esse é um franqueado que
que pretende esse ano faturar acima de 300 mil por mês. Então é muito diferente. Então a estratégia ela serve muito mais para franqueados iniciantes, e essa é a ideia. A gente tira o cara do chão e aí depois ele consegue voar sozinho. É show, gostei. Cara, eu gosto muito quando o franqueador sempre está pensando no franqueado. Eu falo assim, se a gente quer um franchise mais forte, e eu falo que empreender é o sonho da maioria dos brasileiros, né? Empreender e ter a casa própria. Mas empreender não é tão fácil como parece, ou muitas das vezes como dizem parecer ser. Exatamente. Né? Então, só quem empreende sabe dos desafios que nós temos. E o franchise, sem sombra de dúvida, é, né, um caminho muito mais seguro para quem quer empreender, né? Claro. Porque quanto que você já quebrou a cabeça, quanto que você já gastou de dinheiro achando que aquele caminho era o melhor caminho e depois descobriu que não era. E quando a gente tem uma franqueadora sempre tendo o franqueado como centro, a gente automaticamente vê ali negócios querendo que um desenvolvimento sólido, né, do franchise. E é isso que a gente quer, né, cara? Então, assim, eu gosto muito desse tipo de ideia, sempre pensando lá na ponta, porque realmente a gente tem aquele que não precisa, porque já tem a maturidade suficiente, mas aquele que precisa do empurrãozinho, mostrar ali, cara, toma aqui, ó, já mastiguei para você, agora vai lá, atende esse aqui, cara. Já fizemos todas as estratégias de marketing, está aqui. E aí isso ajuda demais, o quê? O desenvolvimento daquele empreendedor. Exatamente. Conta para mim aqui, Cleiton, hoje os modelos de negócio, então são 3 modelos que você tem: home office, o modelo de loja menor e o modelo de uma loja maior, ok? Como é que você trabalha essa questão de território, tá? Você tem uma questão de preferência, exclusividade, como é que você faz essa questão de quantas unidades por território? Atualmente, a Só Multas, ela, dentro do contrato, e aí falando do jurídico especificamente, a gente não tem área de exclusividade para o franqueado, né? Mas a gente tem um raio de proteção para a abertura de novas unidades. Então, não é que ele tem exclusividade, é que provavelmente eu não vou abrir uma unidade em 3 quilômetros de raio daquela loja física, né? Até porque a gente não colocar uma Só Multas em cima da outra, não é essa a ideia, né? Agora, a questão de preferência, a gente até tinha isso no contrato, mas pouca gente fazia o uso disso. Então, a gente acabou tirando do contrato e a gente faz como a gente sempre fez. Toda vez que tem uma pessoa interessada em uma unidade, onde eu já tenho uma cidade, onde eu já tenho uma Só Multas, eu verifico se eu preciso realmente de uma nova loja lá, se realmente faz sentido para a gente, e verifico se o atual franqueado não quer fazer parte desse projeto. Porque, para mim, é muito mais interessante que um atual franqueado expanda os seus negócios do que ter um novo franqueado, né? Porque é muito mais fácil. Sim. Já Porque conhece, né? Já entra jogando, né? O cara já entra jogando, o cara já sabe como fazer tudo. Então, para a gente é mais interessante. Então, sempre que eu tiver algum tipo de problema desse, eu vou bater um papo com o atual franqueado. Falo, cara, você quer participar dessa operação? Aliás, você quer abrir? Não. Mas você quer participar? Vou trazer um cara, você vai conversar com ele, vocês viram sócios, e aí você abre e tal. E isso tem funcionado legal. A gente tem tido bons resultados com isso. Tenho, sei lá, 7 franqueados que já são multifranqueados dentro da minha rede, que tem mais de uma unidade. Legal. Mas tem algum parâmetro, por exemplo, cidades com mais de 100 mil habitantes ou cidades com 100 mil para baixo não tem viabilidade? Você tem alguns parâmetros ou é, vamos dizer, caso a caso estudado? Hoje é caso a caso estudado. Até uns 2 anos atrás, a gente tinha essa mística de que a gente tinha que abrir em unidades de acima de 100 mil habitantes. Mas aí eu fiz um teste em 2, 3 cidades que abaixo de 100 mil habitantes e a gente explodiu. Né? Por exemplo, eu tenho uma unidade na cidade de Goiânia. Goiânia é uma Minas cidade Gerais. de... Desculpa, galera de Goiânia, se eu errar os dados aqui, mas quando a gente abriu lá, tem uns 5 anos já, tinha 45 mil habitantes. Tá. Cara, era muito menor do que a expectativa que a gente tinha para a Você unidade. tinha 100 mil como referência, né? Goiânia, no ano passado, foi a minha unidade nível Brasil, que é a segunda que mais vendeu. No mês passado, desculpa. Nem saiu os dados dos meus franqueados ainda, mas a segunda que mais vendeu no mês passado. Cara, não faz sentido nenhum eu bloquear a abertura de novas unidades por habitante, sendo que, se tiver a estratégia correta, vai funcionar em qualquer lugar. Então, hoje a gente acredita muito na força da internet, da venda à distância. Então, atualmente, eu vendo para qualquer lugar. Eu posso não vender para a sua cidade, mas aí eu vou analisar e vou te dizer, ó, a sua cidade não vai dar por isso. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue.
Cara, isso aconteceu comigo também. Eu falo assim, a gente tinha muitas regiões que a gente entendia que não tinha potencial. Aí fizemos uma análise, tomando todo o cuidado, montamos. Puf, decolou. Eu acho que isso tem muito a ver hoje com a internet, né? Então, assim, você está num mercado menor, mas hoje com a possibilidade da internet, né, de divulgação, então você consegue divulgar para muitas pessoas que estão ali ao redor. Você tem, muitas das vezes, cidades que são polos, né? Então você tem várias pequenas cidades que, quando precisam de um serviço, vão até aquela cidade Goiânia maior. É exatamente isso. Então, assim, tudo isso ajuda demais, né, para o desenvolvimento do negócio e cria novas oportunidades, né? Até mesmo de você chegar em mercados menores e não ter aquele serviço, você acaba sendo uma novidade, né? Exatamente. Você cria algo novo de uma necessidade, de uma demanda que já existe, né? Exatamente. E a gente também não pode ficar achando que só porque a gente inventou o negócio e que ele funciona há muito tempo, que ele nunca vai mudar. Se você ficar preso no que você, por exemplo, no que eu desenvolvi lá em 2014, e em 2024 eu querer fazer exatamente a mesma coisa, exatamente do mesmo jeito, cara, não funciona. Você precisa evoluir. E quando a gente está falando de geração de oportunidade, especificamente falando, muda todo mês. Sim. As regras da Meta mudam por mês, as regras do Google mudam todo mês, né? Então, a gente realmente precisa estar sempre se reciclando, acompanhando tudo isso que acontece. E a minha função como CEO é justamente essa, é manter a marca que eu represento mais atualizada possível em todos os aspectos. Sim. E trazer a tecnologia para o nosso lado é uma das minhas funções. Uhum. E isso faz com que o negócio mude todo dia. Sim. Todo dia. As só multas, cara, se a gente for falar de faturamento, por exemplo, que é um número que exemplifica muito bem, em 2019, pré-pandemia, no ano de 19 eu faturei o que eu faturei nos 2 primeiros meses desse ano. Como é que é? Em 2019 eu inteiro. faturei no ano inteiro o que eu faturei em janeiro e fevereiro de 2024. Legal. Né? Então, o crescimento ele é muito grande e o negócio acontece muito rápido. E não só cresce porque o nosso negócio é legal, porque o nosso negócio é bom. Não, as coisas estão mudando Sim. muito rápido todo dia. Se a gente não acompanhar, cara, ou ficar com preconceito, não, só cidades acima de 100 mil. A minha equipe de expansão me liga. Não tem 100 mil, não me liga não. Liga sim, vamos avaliar, vamos ver o caso, vamos ver o franqueado, vamos conversar com o candidato. Ninguém entra na minha rede se eu não conversar com ele antes. Faço entrevista com todos. Porque se eu perceber que esse cara dá conta, cara, a gente pode montar até lá na minha cidade, onde eu nasci em Itamaratiba. Que é Itamaratiba? Norte Onde de que é? Minas Gerais. Essa eu não conheço. Não conhece, meu Deus? Itamaratiba? Essa eu não Essa conheço. coisa. É pequenininha. Mais ou menos, assim. Depois, se a gente passa de Diamantina, sai de BH, passa Curvelo, Diamantina, uns 100 e poucos quilômetros depois de Diamantina. Mendonça sabe sim. Meu irmão, a nossa família lá. Família, como não iria saber? O cara tá renegando Itamaratiba. Como não iria saber, né? Renega Itamaratiba. Super, cidade muito legal, Itamaratiba. Mas é realmente uma cidade muito pequena. Né? Então, se o cara me liga... Mas eu vejo que um cara é um cara sangue no olho, que é um cara que vai operar o negócio exatamente com as regras que a franqueadora determina, e ele vai me ensinar. Ele vai falar, poxa, o seu negócio é legal demais, mas tem um outro jeito de fazer aqui, Sim. que a gente vai melhorar, a gente vai... Se eu ver isso no cara, irmão, ele abre lá em Portugal, do lado da Aquazero lá, a gente vai abrir, não tem problema nenhum. Cleiton, hoje 68 unidades, expandir no Brasil inteiro, norte a sul, ou alguma região específica não tem interesse em expandir? Cara, atualmente a gente tem uma tendência de expandir mais para centro-oeste, sul e sudeste. Ok. É uma tendência. Não necessariamente eu não vou abrir unidades nos outros lugares, até porque eu já tenho unidades nesses outros lugares. Mas acaba que eu tenho uma demanda maior desses lugares. Né? Obviamente, por ser de Minas Gerais, nossa maior base é Minas Gerais, então muita gente nos procura, mas a nossa tendência é para o lado sul do Brasil mesmo. Legal. E o que você tem de expectativa? 68 unidades atualmente, o que você tem de expectativa a médio, longo prazo? Quanto que você olha para frente e fala qual que é o objetivo? Por exemplo, 2024, 2025, em número de unidades? Cara, para 2024 a gente pretende fechar aí com 100 unidades. Ok. Que no franchise é um número mágico, né? Então a gente sempre diz que, pelo menos conversando com outros franqueadores, que o negócio ele começa a ser um negócio perene, que é longevo, a partir do momento que você consegue atingir 100 unidades de franqueados faturando e satisfeitos. Essa é a ideia.
Tá. Então, a gente pretende, em 24, atingir esses 100 franqueados. Então, nem é uma meta tão audaciosa assim, a gente estaria de 30 e poucos franqueados, não é tanta coisa, mas é bem provável que a gente vai conseguir isso esse ano. Agora, para 25, 26, talvez até 27, a gente pretende aí crescer essa base em muitos. Cerca de 500 franqueados é o que a gente pretende chegar aí até 27. Então, você tem um número mágico aí de 100 e aquele número que... Vai me vamos levar falar. a 500. Legal. Que é, vamos dizer, aquele número que inspira todo dia, né, cara? Nós vamos chegar aqui, estamos no caminho, não é isso? Exatamente. E a gente tem essa meta para esse ano e atualmente a gente está dentro dessa meta. As unidades que a gente vendeu esse ano estão dentro aí dessa necessidade que a gente tem para chegar no 100. Legal. E fala um pouco, Cleito, assim, para me tornar um franqueado da Só Multas, eu não preciso ter experiência na área, preciso? Não. Tá, então vamos entender um pouco com relação ao suporte. Então, mas o suporte desde, fechei o contrato, paguei a taxa de franquia da Só Multas. Daí para frente, o que acontece? Legal. A partir do momento que você assina e paga, você já recebe o contato de uma equipe de implantação. Essa equipe de implantação, ela faz como se fosse um key account. Ele acompanha você do momento da assinatura do contrato até 30 dias pós-inauguração da sua unidade. Okay. Então, ele vai te acompanhar durante a obra, durante treinamento, durante escolha de colaborador, durante reuniões iniciais ali de marketing, reuniões de performance, tudo que é necessário para que você inaugure o seu negócio e faça pelo menos os primeiros 30 dias. A partir do momento que passou esses primeiros 30 dias, você é entregue para a nossa equipe de performance, porque a partir daí você começa a performar, porque já vai estar tudo pronto, a ferramenta vai estar funcionando, suas campanhas estão funcionando, sua equipe está treinada, está 100% disponível para receber as oportunidades. E aí vai para a performance e ele faz o acompanhamento aí de todo o contrato, né, para sempre. Então, o suporte que o nosso franqueado tem é tudo, desde a escolha do ponto, a ajuda na obra, nós entregamos o projeto arquitetônico para poder montar aquela unidade. A gente tem fornecedor homologado para quase tudo para montar uma unidade, né? Então, atualmente aí cerca de 60, 90 dias para montar uma Só Multas, então você tem ajuda o tempo todo dessa equipe. E depois, quando você realmente já está ali operando, você tem duas equipes principais que você faz contato na franqueadora. A equipe de suporte ao franqueado, que é um momento onde você precisa de alguma coisa e você aciona a franqueadora. Através de chat no sistema, ligação telefônica, abertura de ticket, várias formas de fazer esse contato. E também da equipe de performance, que normalmente é uma equipe que te aciona como franqueado. Tá. Então, ele vai entrar em contato e falar, a gente vai traçar estratégias para nos próximos 6 meses você chegar nesse faturamento, fazer isso, isso e isso. Tá, legal. Então, assim, eu tenho o suporte contínuo para dentro do negócio. Assim, estou com alguma dificuldade, levanta a mão, vai ter alguém para me ajudar nesse sentido. Full time. Legal. Marketing também? Sim. Até de marketing a gente dá esse suporte. Até pouco tempo atrás, a franqueadora tinha uma agência de marketing lá dentro para prestar o serviço para o franqueado. Tinha um tempo para cá, a gente liberou para homologar alguns fornecedores e aí hoje a gente dá suporte para as agências de marketing para ajudar com que elas prestem o serviço para o franqueado. Isso para a parte principalmente de performance, né? O tráfego pago. Mas para a criação de conteúdo, atualmente a franqueadora ela gera muito conteúdo e disponibiliza para os franqueados utilizarem ou copiarem ou criarem aquilo. Legal. Qual ação de marketing funciona melhor? Você falou que foi Google, né, cara? Google, sistema de pesquisa. Google é campeão, porque dando como exemplo lá, Encontre Sua Viagem. O que você vende lá é um sonho. Então o cara tem um desejo forte. Né? O que a Só Multas vende é resolver um problema. Então a gente resolve uma dor. Então o desejo normalmente as pessoas encontram no Instagram, que ele é rebatido. Sim. Agora, resolver problemas as pessoas pesquisam ativamente. Então eles pesquisam no Google. Então o meu negócio ele funciona muito melhor no Google. Funciona no Instagram, no Facebook? Funciona. Mas funciona muito melhor no Google. As pessoas pesquisam como recorrer a uma multa de trânsito. Ele vai me achar e eu vou ser a solução para ele. Legal, cara, gostei. Fala um pouco do perfil, cara. Quando você, dentro da tua rede hoje, de 68 franqueados lá, qual o perfil que você olha e fala, cara, esse perfil aqui é um perfil vencedor dentro da minha rede de franquias, até para quem está buscando aqui franquias, entender se tem essas características também, né, para dar aquele match com a franqueadora. Cara, o cara, ele
ele precisa ter 3 coisas. A terceira coisa, se ele tiver, resolve até as outras 2, caso ele não tenha. Primeira coisa, um bom vendedor. O cara tem que ser um bom vendedor, porque ele vai fazer isso lá no dia a dia. Segunda coisa, gestor de pessoas, né? Porque quando você tem equipe, você tem que saber gerir essas pessoas, porque você precisa fazer com que eles performem bem. E a terceira coisa é querer. Se o cara quiser, irmão, ele pode ser mau vendedor, ele pode ser até um mau gestor de pessoas. Se ele quiser, ele aprende, ele dá um jeito, ele resolve. Então, toda vez que eu bato um papo com alguém que quer ser um franqueado da Só Multas, e ele mostra para mim que ele de fato quer, que ele vai fazer o que for necessário para que o negócio dele dê certo, ele vai ser um bom franqueado e eu fico muito feliz de vender uma franquia para ele. Cara que tá com fome, né, cara? Tá com vontade, né? Quer fazer o negócio acontecer, né? Se o cara não quiser, infelizmente, amigo, ele pode ser um melhor... McDonald's, pode ser Subway, não vai, dar certo. Não vai dar certo. Eu não me recordo aqui de um McDonald's que tenha quebrado, mas garanto que você está mais por dentro de franquia que eu. E eu aposto para você que o que quebrou é porque o cara não queria tanto. Mas eu falo assim, sabe qual que é o desafio, Cleiton? Não sei se você tem esse desafio lá, eu bato até muito nessa tecla. Gente, franquia é um negócio. E todo negócio precisa de dono, precisa de alguém que tenha responsabilidade, que empreender precisa de atitude no dia a dia, sabe? Exato. Franquia não é bilhete premiado. Só que mesmo a gente falando, assim, ainda aparece aquelas pessoas que entram para uma rede de franquias, ficam de braços cruzados esperando o negócio acontecer. A gente, como franqueador, está aqui para direcionar, né? Cara, vai por esse caminho, vai por aquele. Esse caminho não dá, não vai por ele, não. Mas eu não consigo sair da minha cadeira e sentar na cadeira dele, né? Exato. Tem esse desafio lá também? Que eu tenho aqui, cara. Muito. E eu falo, eu bato na tela. Falei, não é possível que ninguém te falou quanto a isso. Eu sou o que falo pra caramba quanto a isso. Eu tenho casos de franqueado que abre um negócio, não performa tão bem, e aí chega lá no, sei lá, 6º mês, e fala, pô, eu queria falar de repasse, queria repassar minha unidade, não tá dando certo e tal. Aí eu falo, chama o cara, deixa eu bater um papo com ele. Tudo bem? Tudo bem. Você fez campanha assim? Não. Você deu esse treinamento para as pessoas? Não. Ah, tá, mas pelo menos você fez esse treinamento. Não. Tá, mas você utiliza essa ferramenta aqui que a gente instrui? Não. É óbvio que o seu negócio vai quebrar. Você não tem uma Só Multas. Você não faz o que a Só Multas faz. Lógico que não vai dar certo. Tem um monte de concorrente da Só Multas que quebra. Porque eles não sabem fazer o que a gente sabe fazer. Eles não usam as ferramentas que a gente usa. Eles não fazem do jeito que a gente faz. Por isso que eles quebram. Agora, você pagou para ser um franqueado da Só Multas e não é. Você não quer ser. Você quer fazer do seu jeito. Você quer fazer de um jeito mais fácil, às vezes. O nosso jeito, ele é o jeito certo. Nem sempre é o mais fácil. Sim. Às vezes o jeito certo ele é mais difícil, mas é o que dá resultado. Então, eu gosto tanto de dinheiro que eu gosto até do dinheiro dos outros. Então, eu não deixo meu franqueado tomar prejuízo por causa disso. Então, eu falo, volta, treina de novo, para de ser preguiçoso, levanta cedo e vai trabalhar, cara. Não tem milagre, né? Tem milagre, não tem milagre. E assim, que todo mundo que está nos vendo aqui, que está ouvindo, assim, pega isso, fala assim, cara, você entrou para dentro de uma rede de franquia, a experiência que a rede de franquias tem, cara, absorve, pega ali, pergunta. Eu falo assim, eu adoro aquele franqueado que toda hora ele está levantando a mão. O que me preocupa é aquele que não levanta a mão, cara. E não precisa perguntar só para franqueador, você tem a rede de franquias, tem vários franqueados com experiência vasta, né? E sentado na mesma cadeira que você, pergunta pro cara, como é que você resolveu esse problema quando aconteceu? O cara vai te falar. Não tem nenhum franqueado meu que nega uma informação. Nenhum. Não tem nenhum. Fala, não vou contar como é. Lógico, todo mundo quer compartilhar. As pessoas adoram ensinar. Sim. O Henrique tem um canal do YouTube aqui, ele fica falando de franquia, ensinando para as pessoas. É de graça. Ninguém paga para ver ele no YouTube. Porque ele gosta de fazer isso. Porque isso é bom. Então, o franqueado ele vai adorar ensinar. E o cara, às vezes, não pergunta. O cara, às vezes, não pede ajuda. Não faz. Quando a gente pede para ele fazer alguma coisa, ele não faz. Esse cara vai quebrar. Ele não vai quebrar porque a Só Multas é ruim, vai quebrar no Subway, vai quebrar lá na Cacau Show, vai quebrar que em qualquer seja a rede de franquia. Assim. Cara, a gente está chegando nos finais aqui, Cleito, mas vamos... E o bate-papo tá legal pra caramba aqui, né, Mendonça? Top, hã? Esse é o compromisso que eu tenho aqui no YouTube. Eu falei, cara, só vou trazer pessoas aqui que vão agregar pro YouTube
Para as pessoas que estão buscando conhecimento, querendo entender, eu falo assim, o podcast é uma forma interessante das pessoas entenderem mais a fundo, né, o negócio, porque isso é fundamental. Né? Qual o negócio que dá dinheiro? Eu escuto isso direto. Qual o negócio que é bom para mim? Rapaz, isso é diferente. Sim. Você tem características diferentes, você está em mercados diferentes. Então, tem um universo de opções. O que o coração bater mais forte, aprofunda um pouquinho mais, ali vai ser. Né? Então, para mim é muito importante quanto a isso. Dá uma mensagem final aqui, Cleiton, para quem está nos acompanhando, que quer empreender, aquela mensagem motivadora, né? Eu falo que para a gente fazer um país melhor, a gente precisa de ter pessoas, né, como protagonistas no empreendedorismo, porque é um dos principais pilares, né, para a construção do país melhor. Cara, vou até olhar para a câmera para falar. Se você quer empreender, isso é sinal que você não está satisfeito com o que está acontecendo na sua vida. Talvez o CLT não está legal, talvez prestar serviço, né, ali naquela pejotização não está legal. Se você quer empreender, amigo, acabei de falar, tem que querer. Então sai da cama todo dia, procura um problema de alguém para resolver. Tem muito problema no mundo que não está sendo resolvido. Então resolve o problema de alguém, que é um atalho, vai para o mundo do franchise. Lá é um atalho, não é porque você vai simplesmente comprar e o negócio vai andar sozinho. Não, porque lá você vai ter muita gente para poder te ajudar. Né? Mas levanta da cama, sacode a poeira, vai trabalhar, vai resolver um problema de alguém e não fica reclamando. Reclamar não leva ninguém a lugar nenhum. É isso aí. Show de bola. Gostou? Comenta aqui o que você achou desse podcast com o Cleiton aqui da Só Multas. Lembra de inscrever no canal. Escreve aí no canal, o investimento é zero. Eu sou inscrito. Está inscrito lá? Tá. Pô, tem vídeo todo dia, né, Mendonça? Todo dia fica inscrito que você vai ficar sabendo de todos os vídeos. Muitas das vezes o negócio da tua vida passou na sua frente e você não viu. Isso aí. E passou. Cavalo arriado passa uma vez, de vez em Deixa quando. eu pegar né? carona aqui. Segue lá Só Multas, @SóMultas. A gente está no YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, qualquer lugar que você quiser, @SóMultas. Segue a gente lá, que a gente também solta muito conteúdo legal, não só sobre franquias, como o Henrique faz, mas também sobre o mundo das multas de trânsito. Aposto que você vai descobrir um monte de coisa lá que você não sabe sobre multa de trânsito. É muito interessante. Show de bola. Segue Só Multas e continua por aqui. Vou deixar o vídeo do lado para você continuar a jornada aqui no YouTube.